11h38 da manhã. O presidente Jair Bolsonaro afirma que a aprovação do novo Fundeb é vitória para o governo. De Brasília, Levi Guimarães. O presidente Jair Bolsonaro comemorou a aprovação do novo Fundeb. Apesar de o Planalto não ter conseguido incorporar ao texto as propostas que enviou ao Congresso, ele disse que foi uma vitória do governo. A principal sugestão enviada pelo Executivo foi a transferência de 5 pontos percentuais da contribuição da União para o programa Renda Brasil. Além disso, defendeu a retirada do item que prevê o mínimo de 70% a ser gasto com o salário dos profissionais de educação e o adiantamento da retomada do Fundeb para 2020. Outra ideia do governo era destinar parte das verbas para matrículas em instituições particulares. Todas foram rejeitadas. Ao interagir com apoiadores no Palácio da Alvorada, Bolsonaro criticou a oposição. O Executivo, mostrou responsabilidade na aprovação do Fundeb do dia de ontem. Então o PT ficou 14 anos no poder, não fez nada. Ou melhor, via método Paulo Freire, nos colocou em último lugar no PISA. E o governo conseguiu ontem mais uma vitória. O presidente minimizou o fato de os 7 votos contrários à PEC na votação terem sido de deputados bolsonaristas. Segundo Bolsonaro, não representa a posição da bancada governista. Uma votação quase unânime, 6 ou 7 votaram contra, e se votaram contra deve ter seus motivos, vou perguntar para eles por que votaram contra. Agora, alguns dizem que a minha bancada votou contra. A minha bancada não tem 6 ou 7, não. Minha bancada é bem maior do que essa daí. O próximo passo da PEC do novo Fundeb é o Senado, onde a tramitação não deve encontrar dificuldades. A previsão é que ela seja votada no início de agosto, mantendo a atual versão do texto. O relator, senador Flávio Arnes, da Rede, pretende apresentar o relatório já no dia de amanhã. Na sessão desta quarta, líderes pediram a aprovação rápida da proposta, como o senador Isalci Lucas, do PSDB. Queria fazer um apelo a todos os senadores e senadoras para que a gente pudesse pautar essa matéria o mais rápido possível. A Câmara está encaminhando para o Senado essa matéria hoje, para ver se na reunião de líderes a gente coloca na pauta semana que vem. De acordo com dados do movimento Todos pela Educação, o número de municípios pobres a receberem recursos extras do Fundeb vai aumentar, chegando a 2.745 cidades. A alta vai ser de 46% em relação ao formato atual. Técnicos da Câmara dos Deputados estimam que essa expansão pode atingir 17 milhões de alunos, metade do total de matrículas da educação básica. De Brasília, Levi Guimarães. Bom, sobre esse assunto, então, é importante, a gente conversa agora com o especialista em educação e presidente do Instituto Casagrande, Renato Casagrande. Sempre bacana te receber, bem-vindo, bom dia. Os ouvintes aqui da... E é um prazer muito grande estar com vocês aqui de novo. Prazer sempre nosso também, obrigada, viu? Ô Renato, e aí, então, vitória para a educação pública brasileira nessa aprovação? Isso significa mais dinheiro do governo, de 10%, inclusive, mais precisamente, para 23% do fundo da União destinados a escolas, educadores, a todo o sistema? Grande vitória, Adriana. Na verdade, nós estamos em festa na educação, embora é um momento muito difícil de falar que está em festa, mas nós estávamos temerosos, aí o movimento da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, o Conselho de Secretários de Educação dos Estados, as ONGs, todos muito preocupados com o destino, o que aconteceria com esse fundo, porque ele poderia comprometer totalmente a educação pública brasileira no momento que nós precisamos de recursos, até para voltar às aulas. As escolas, os municípios, as escolas públicas não teriam condições de voltar às aulas sem esse Fundeb. E com a aprovação, estamos realmente felizes, porque nós conseguiremos valorizar mais o professor, equipar mais as escolas, valorizar a educação infantil, porque temos aí um destino desse aporte maior que o governo está dando, temos ali um destino para a educação infantil. Então, nós estamos realmente felizes e acreditamos que foi um gesto muito positivo dos políticos, do próprio governo federal, desses movimentos todos que eu citei, da sociedade organizada, dos movimentos que foram
feitos para que nós conseguíssemos essa aprovação. Então, realmente, dificilmente, Adriana, a gente dá uma notícia boa de educação. Nós já conversamos algumas vezes aqui, e é um dia diferente, é um dia que a gente está... É difícil acontecer isso, Adriana, eu fico emocionado, honestamente. Sim. Porque é difícil a gente ter notícia boa de educação, eu não consigo dar notícia boa de educação. PISA, IDEB, Enem, que não tinha data, e agora a gente, no meio dessa crise toda, nós estamos com essa notícia e associado com outras notícias boas, que é a revolução que está acontecendo na educação brasileira, positiva. Essa mudança que a gente pode falar daqui a pouquinho também, o que esse Fundeb pode provocar nesse movimento que está acontecendo na educação brasileira. Vamos falar, por favor, traga tudo de informação para a gente. Eu me emociono junto, fico muito feliz realmente que professores venham a ter a possibilidade de ter salários mais justos, não vou nem falar melhores salários, mais justos, né, pelas funções que exercem, pelo merecimento. A gente acompanha as escolas pelo nosso Brasil, são escolas abandonadas, as chamadas escolas de lata, sem estrutura alguma para o ensino e também os investimentos, né, nas atividades para os ensinos educacionais tão desestimuladas, né? Então realmente vem aí agora essa aprovação que traz um ânimo para o setor, que já deveria ter acontecido há um bom tempo, mas antes tarde do que nunca, né? O mecanismo de distribuição, Renato, também desses recursos deve mudar positivamente, focando no auxílio, aí eu entro nesse assunto, a municípios. Até 2026, a ideia é de que pelo menos 24 estados tenham cidades recebendo reforços. Atualmente, olha só, apenas 9 recebem complementação. Uhum. E nós temos, aí a reportagem de vocês citou, 2.745 redes de ensino mais pobres. Isso que é bacana nesse novo Fundeb. E é interessante que a população entenda que o ganho não é só o ganho do dinheiro a mais ou do percentual, é que ele está sendo destinado para as redes com menos recursos. E isso, eu fico contente de saber que aquela escola que está lá, às vezes, uma periferia, como você citou agora há pouco, de lata, ela vai ter mais recursos, até para colocar um lavatório para os alunos lavarem as mãos, para nós contratarmos funcionários, para nós colocarmos a rede Wi-Fi para os alunos, que era impossível antes. Nós não tínhamos condição, porque praticamente os municípios mais pobres, Adriana, pegavam quase todo esse dinheiro para pagar professores. E era uma das brigas do governo que ele não queria ultrapassar o limite de 60% para folha de pagamento, e nós chegamos a 70%, ou seja, é possível contratarmos mais e é possível pagarmos melhor o professor. Então, claro que estamos felizes, porque é uma reivindicação muito grande, não é simplesmente porque há salário para o professor. O professor ganha muito mal e precisa muito tempo para preparar uma boa aula, Adriana. O pessoal que às vezes não atua na educação diretamente, só conhece o pai, às vezes conhece de forma distante, como talvez a população em geral, mas o professor, para preparar uma boa aula, ele precisa de muita pesquisa, agora, por exemplo, com o ensino digital, ele tem que ser um curador de conteúdos, ele tem que ficar pesquisando, descobrindo um vídeo, e tudo isso leva um tempo. Vocês sabem o quanto que nós gastamos de tempo no bastidor. Vocês, para prepararem um jornal como esses, quanto tempo vocês precisam de estudo, de preparo, de organização? Uma equipe toda. Lá na escola é o professor. Ele não tem uma equipe para preparar a aula dele. É ele e ele, com o recurso dele, com o computadorzinho dele, com o telefone dele, hoje na sua casa, e com uma carga horária que chega a 10, 12, 15% da hora que é a hora de atividade quando tem. Então é muito pequeno. E agora, vários projetos que estavam engavetados, engavetado é um termo muito antigo da minha época aí, vários projetos que estavam na nuvem, esperando verba, aporte, eles podem sair hoje da nuvem e irem para a sala de aula, irem para o professor, irem para a compra de equipamentos. Inclusive, nós temos que equipar as famílias, nós temos que dar no kit do aluno um telefone. Até um pouco tempo atrás, nós proibíamos o uso do telefone. Nós vamos dar o telefoninho para o aluno, nós temos que dar o telefone para o professor, nós temos que dar a rede Wi-Fi, porque a educação mudou.
A educação ela passa a ser híbrida, para o resto não é uma questão temporária, é definitiva. E esse hibridismo, ele exige investimento. Então era um absurdo, até pouco tempo atrás, que nós estávamos morrendo de medo, e eu diria que isso na semana passada, é que o Fundeb não tivesse no próximo ano, porque era uma das propostas, que não tivesse Fundeb no próximo ano, por causa da crise econômica, e só tivéssemos em 2022. Isso quebraria a educação pública, e a votação foi a contrária. Nós aumentamos o nosso fundo. Então, muitos dos sonhos que a educação tinha, nós podemos agora, claro que falta ainda muito, né, Adriana? Não sou tão otimista assim, mas nós hoje temos condição de repensar a educação olhando para frente, não olhando para trás. Boa, um bom chute inicial, né? Vale a pena ter essa esperança, sim. Hoje o tempo está correndo aqui atrás de mim no Jornal da Manhã, segunda edição, mas gostei da parte também que você citou sobre parte desse dinheiro ser destinado à educação infantil, a creches, crianças que atendem crianças de 0 a 5 anos, em caso de falta de vagas na rede pública, o dinheiro pode ser então repassado a instituições privadas sem fins lucrativos também, e sobre a preocupação com o custo que um aluno tem, né, para o país. Eu não quero terminar nosso bate-papo sem antes perguntar também, se você quiser, claro, complementar alguma coisa ainda com relação ao Fundeb, mas sobre como estão as polêmicas de retorno agora às aulas presenciais. Bem, sobre o Fundeb, eu acho que a gente já abordou essencialmente aquilo que muda, né? E podemos até conversar em uma outra oportunidade. Combinado. A hora que o Senado aprovar, que a gente acredita que vai aprovar, a gente pode voltar, porque daí já é nem fato brinca mesmo. A gente ainda nós dependemos do Senado, mas não acreditamos que o Senado deve aprovar assim como está. Essa é a informação que o relator, que é o Flávio Arnes, tem nos passado. E com relação à polêmica de volta às aulas, eu diria que nós temos duas correntes. Uma corrente que defenda que não volte esse ano, uma corrente muito forte, inclusive, e que pode acontecer. Nós fizemos um congresso na semana passada sobre a nova educação e discutimos com várias lideranças, inclusive o secretário de Educação do Estado de São Paulo, o Rocieli, o Renato Feder, que quase foi nosso ministro, eles participaram desse congresso, a relatora do Conselho Nacional de Educação, Maria Helena Guimarães, também participou, e discutindo essa volta às aulas. Então, nós debatemos bastante com vários presidentes das Undimes, que representam os secretários municipais de educação, e a doutora Ana Escobar também participou como representando a área de saúde, todos muito preocupados, né? E por mais que tenha um aceno positivo por parte de vários governos na volta às aulas, muitos especialistas não acreditam que a gente possa voltar. Acreditam que é muito difícil esse retorno. E o presidente do Sindicato das Escolas Particulares, que sabe que tem uma pressão maior para voltar, na segunda-feira, num outro seminário que nós participamos, ele deu uma garantia que a escola particular só voltará se realmente nós tivermos todas as condições de higiene, de saúde, de distanciamento, cumprindo todas as regras. Então, nos dá um pouco mais de segurança e estamos aguardando, porque a gente fala muito do platô, mas esse platô está muito tempo, está muito longo e aqui no Paraná, acho que estão acompanhando, estou em Curitiba, sim, nem se fala em retorno das aulas, né, por enquanto, porque a situação é muito crítica aqui. Então, existe essa corrente, de um lado, de não voltar. E se nós não voltarmos em setembro, Adriana, nós não voltaremos, pode escrever isso, ou nós voltamos agora em setembro, como é a proposta do governo de São Paulo, ou nós não voltaremos. E com o risco de voltarmos e fecharmos de novo, como tem acontecido em muitos países. Então, é uma realidade dura, mas eu também defendo que a volta só aconteça se realmente nós tivermos condições, não é mínimas, não. Porque condições mínimas não é um termo para a saúde, não se fala em mínimo. Condições ideais para a volta. E para isso, as escolas precisam agora de recursos, precisam de muito investimento, as escolas públicas não têm condições, não têm às vezes recursos, tem uma burocracia enorme para adquirir equipamentos, estrutura, pessoas para trabalharem, porque muitos funcionários, muitos inspetores têm mais de 60 anos ou estão no grupo de risco, não tem funcionário.
E nós temos que ter funcionários que estejam lá medindo a temperatura das crianças, cuidando desse distanciamento, insistindo cuidando que as crianças lavem as mãos, usem as máscaras, e tudo isso é um cuidado muito grande e nós temos que ter gente para isso também. Não, sim, e a polêmica está muito grande realmente com relação a esse retorno agora nesse finzinho, ou parte do finzinho do segundo semestre ou não, então é interessante também esse seu posicionamento, se não retornar, e claro que a situação é diferente nos diferentes estados do país, mas se não retornar até setembro, seja onde for, você não vê esse retorno acontecendo ainda esse ano, sem contar que mesmo o retorno estando autorizado pelas autoridades, muitos pais ou responsáveis pretendem não mandar seus filhos ainda de volta para a escola, não. O ano letivo termina quando da escola? 22 de dezembro, praticamente, e aí é uma proposta que o pessoal tem dúvida. Primeiro, essa questão com os pais, que você citou, acho que é muito importante. Os pais que não quiserem mandar seus filhos, haverá com certeza, isso a relatora do Conselho Nacional de Educação tem falado, uma flexibilidade para que o pai possa trabalhar com a criança em casa. Por isso que as escolas terão que ministrar o ensino híbrido, ensino para quem quer ir na escola, o presencial, para quem quer ficar em casa, ele tem que continuar com o ensino remoto. Portanto, nós teremos essas possibilidades. Nós teremos flexibilização com relação à presença. Então, é um ano totalmente atípico. O ano letivo, a proposta é que se encerre no dia 22 de dezembro e tem uma corrente muito forte também que nós consigamos emendar o ano letivo de 2020 com 2021. Dessa forma, nós não teríamos reprovação este ano. Nós teríamos, eu já acho que já falei aqui, o quarto com o quinto ano, o sexto com o sétimo com o oitavo, e nós teríamos um super ano letivo de 2 em 1. E com isso nós teríamos no próximo ano, então, a possibilidade da reposição desses objetos de aprendizagem, ou então, como nós já conhecemos mais, os conteúdos, que a gente não fala mais em conteúdo, fala em objetos de aprendizagem depois da BNCC. E esses 2 anos em 1 dariam mais condições para que as escolas e professores pudessem repor essas aulas, e temos que prever também um período de férias, que será mais curto que normal, mas nós temos que ter um período de férias porque às vezes os professores estão estressados, os alunos de famílias, então teremos um recesso aí, provavelmente, do dia 22 de dezembro até o dia 12 de janeiro, e depois acho que todos retornariam, então, muito mais cedo que nos anos anteriores. Daí compensaria um pouquinho lá no começo do outro ano. O assunto é super complexo, né? Tem a preocupação com a higiene, a preocupação sanitária, com o ensino em si, com a situação psicológica geral também desse retorno por parte dos educadores, dos alunos, dos familiares. Enfim, eu quero agradecer e já deixar o convite para o Casagrande voltar aqui e falar com a gente sobre o assunto. A gente falava sobre a PEC que foi aprovada pela Câmara ontem, que renova o fundo que financia a educação básica e amplia a participação da União. O texto, Casagrande adiantou, segue agora para o Senado, onde deve ser aprovado em 2 turnos por pelo menos 49 senadores. O presidente pede urgência, hein? Vamos seguir acompanhando. Obrigada, Casagrande, por hoje. Um super abraço para você aí em Curitiba. Boa quinta-feira. Beijo também.